Olá pessoal, bom dia. O meu nome é Guilherme e eu vou dar prosseguimento, né, os nossos vídeos assim, né? Então veja bem, hoje eu vou falar sobre ser desperto, né? Aquela pessoa que já despertou assim, né, para essa realidade consciencial assim, né, da evolução, tá certo? Então, o que seria você ser uma pessoa desperta para essa realidade consciencial? Olha, e esse é um detalhe extremamente importante, né? A pessoa desperta é aquela pessoa que já está a par da sua programação existencial, né? Veja, isso daqui são os pontos de vista meu, particular meu, né? Meu ponto de vista pessoal, né? Então, aquela pessoa que já está a par, né, da sua programação existencial. Então, é o seguinte, o que você veio fazer aqui na Terra? O que você está fazendo aqui na Terra? Você sabe o que você veio fazer aqui? Então, olha, aquela pessoa que tem consciência da sua programação existencial, né? Porque nós temos 3 contas correntes kármicas. É isso daí que você vai trabalhar aqui. A sua conta corrente ego-kármica, que é sua, pessoal, né? A grupo kármica e a polikármica. Então, veja, a pessoa que já despertou nesse sentido aí. Tá certo? Então, a pessoa desperta, né? Aquele ser desperto, assim, é a pessoa que já sabe, já conhece, já tem conhecimento da sua programação existencial, né? Já sabe que precisa trabalhar com essas contas correntes, né? Tá certo? Então, isso daí seria a pessoa desperta, né? Então, olha, veja bem, quando a pessoa é desperto, ele não regride mais, assim, tá certo? Então, olha, veja bem, ó, quando eu tinha assim por volta de 28 anos, mais ou menos, eu já sabia o que eu tinha vindo fazer aqui, né? Olha, 28 anos, hoje eu tenho 54 anos, né? Então, veja bem, olha, recentemente, assim, eu voltei a estudar, assim, projeciologia, né, conscienciologia. Hoje, né, a situação é outra, né, as coisas são muito modernas, como eu falei, por causa da internet, enfim, existe toda uma modernidade. Mas veja bem, olha, eu voltei a estudar agora, assim, depois de ter ficado mais de 20 anos afastado, assim, lá das palestras, dos cursos. Mas veja bem, para uma pessoa que já era desperta, como eu, assim, tá certo? Eu não sou um retomador de tarefas assim, né? Eu retomei os estudos. Por quê? A partir do momento que você é uma pessoa desperta para essa realidade assim, você vai priorizar aquilo que é importante, né, na sua programação existencial. Eu mudei aqui para o interior assim, eu optei assim, eu estava numa encruzilhada assim, veja bem, olha, então eu olhei para um lado, olhei para o outro e vi que o mais importante era eu vir para cá, né? Tá certo? Então a minha prioridade foi aqui, né? O meu grupo kármico, né, mais direto assim, a minha família mais próxima assim, né? Então isso era mais importante para mim. Mas eu não estou retomando tarefas assim, porque eu não parei um segundo sequer, tá certo? Eu retomei os estudos. Agora, porque quem é desperto assim consciencialmente e energeticamente, tá certo? Veja, você está em estado de consciência contínua ou próximo disso. Porque você já, normalmente quando você é uma pessoa desperta mesmo, assim, faz projeções conscientes, você está perto desse estado da consciência contínua, tão buscado por muita gente, né? Tá certo? Estado da consciência contínua. Ou você está próximo, porque normalmente você já tem algum tipo de trabalho extrafísico, regular assim, contínuo, né? Tá certo? Esse tipo de trabalho, né, é que nem o pessoal fala, você tem uma oficina extrafísica, tá certo? O pessoal chama de OFIEX. Ou você tem uma escola extrafísica, você de repente pode dar aula extrafisicamente assim, depende do seu conhecimento, tá certo? Então, quando uma pessoa é desperta, né, que você não, você está próximo do estado da consciência contínua, então você tem algum tipo de atividade regular no plano extrafísico, tá certo? Normalmente é assim, a pessoa que é desperta, você não vai deitar de noite e dormir, extrafisicamente também. Você tem algum tipo de atividade. Quem já é desperto, ele tem atividade extrafísica. Seja qual for, assim, uma coisa produtiva. Ou uma oficina extrafísica, ou uma escola extrafísica, né? Porque aqui nesse planeta ele é um misto de hospital e escola. Então você vai trabalhar nessas duas linhas. Ou você vai trabalhar assistencialmente fora do corpo, ou você vai dar aulas. Tá certo?
O planeta aqui é isso aí. Né? É uma mistura de escola com hospital. Porque tem a maioria é doente, né? E é extrafísico, assim, né? Tá certo? Então eu não estou retomando tarefas assim, né? Eu retomei os estudos. Então, olha, voltei a estudar, assim, a parte teórica, né? Olha, recentemente eu estou procurando me atualizar da parte teórica, assim, porque que nem eu falei assim, quando eu tinha 28 anos assim, eu já era desperto, eu já sabia o que eu tinha vindo fazer aqui na Terra. Que eu tinha que trabalhar com essas contas correntes kármicas, assim, a egokármica, né, grupo kármica e a polikármica, né? Tá certo? Então, nesse tempo todo, assim, porque eu me afastei de lá faz mais de 20 anos, assim, então, nossa, aconteceu muitas coisas mesmo, assim, extrafisicamente falando, assim, tá certo? Então, ah, então quando você já tem você já é uma pessoa desperta, assim, consciencialmente, assim, você pode se afastar do seu, assim, que nem eu fiz, assim, porque eu vi que eu tinha que priorizar o meu grupo kármico mais direto, assim, mais próximo de mim, assim, mas eu não regredi, tá certo? Porque é que nem eu falo, você tem atividades extrafísicas, assim, então isso é uma coisa contínua, né? Hum. Então o que eu não acompanhei foi a parte teórica, assim, né? O que eu estou voltando agora é me atualizar, assim, com essa parte teórica aí, tá certo? Então, gente, seria isso daí. Então, para mim, a pessoa que é desperta consciencialmente, né? É aquela pessoa que está a par da sua programação existencial, assim, né? Tá certo? E também tem um dado momento, assim, da sua existência, que nem é o meu caso agora aqui, que você começa a fazer aquele balanço existencial, assim, né? Do que você conseguiu, assim, no decorrer desse período, assim, né? Então, né, você já é possível você ter uma ideia boa, assim, do saldo, né? Se o seu saldo é positivo, né? Tá certo? No meu caso, eu tenho 54 anos assim, já dá para fazer um balanço existencial assim, da minha programação existencial, né? Tá certo? É possível fazer um balanço, né, das minhas conquistas aí assim, tá certo? Super difícil, porque tudo concorre para te atrapalhar assim, né? Para sabotar você, né? Veja, as coisas são assim, né? Os outros puxam o tapete, até extrafisicamente, né? Porque, veja, você está procurando evoluir, assim, né? Tá certo? Então, é super difícil. Mas que nem agora, por exemplo, eu já tenho condições de fazer um balanço existencial para ver o saldo, né? Se o saldo é positivo, né? E eu estou muito contente, diante de todas as dificuldades que eu encontrei durante esse período todo, né? 54 anos. Tá certo? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, assim, e bom dia a todos.